Organiza aqui certo. Então, nós estamos chegando no nosso oitavo encontro, mas eu acho que é o sétimo, porque a gente perdeu um, que foi aquela lá de semana passada. O nosso sétimo encontro, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre igreja. Deixa eu só organizar direitinho aqui. Como são muitas telas aqui, que eu tenho sempre a dúvida aqui. Então, vamos lá. Gente, então boa noite, né? A gente está aí chegando na caminhada final dos nossos estudos, dos novos membros do Jardim Augusta. Espero que vocês tenham tido um tempo bem edificante aí de caminhada. Que vocês tiverem de dúvida, lembrem sempre que tem todo acesso aí, pode mandar no WhatsApp e tal. E lembrando que o nosso encontro aqui são as bases da fé cristã, certo? Então, vida devocional, vida com Cristo, piedade, santidade, algumas questões de início de vida cristã, como igreja, oração, perdão, arrependimento verdadeiro, Bíblia, oração. A gente vai falar um pouquinho sobre questões históricas também, sobre Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre alguns meios de graça, né, que a Igreja Presbiteriana do Brasil coloca como batismo, profissão de fé, algumas questões periféricas de teologia sistemática, teologia bíblica, a gente já passou nesse decorrer do curso, e eu fico feliz de estar com vocês aí caminhando para o final, tá bom? E aí hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre igreja, que eu acho importante, porque às vezes a gente esquece um pouquinho sobre a questão igreja, hoje não especificamente a Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente vai ter um encontro que vai dialogar sobre essa questão, mas hoje mais a questão da igreja como em si, né? O que é igreja, algumas perguntas, algumas questões. E aí, logo de início, eu coloquei aqui alguns livros que são meio que base para a gente na Igreja Presbiteriana do Brasil, principalmente. Então, eu coloquei alguns livros aqui que apontam basicamente de como a gente faz igreja, como a gente entende igreja hoje. Então, eu coloquei o Igreja Simples, né, que é um livro que eu e o Carlos, a gente gosta muito, a gente lê bastante esse livro. Uma das características da nossa igreja, principalmente da Igreja Presbiteriana de Jardim Augusta, é uma perspectiva da igreja simples, uma igreja que ama pessoas, ama Deus sobre todas as coisas, serve o mundo, né, atingindo o mundo com os ministérios. Então, um livro muito bom. Então, hoje, se a gente fosse pensar em questão de igreja, principalmente da Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta, nós colocaríamos esse livro, a Igreja Simples, uma igreja que aponta o Evangelho simples, né? Aí eu coloquei o Igreja Tô Fora, do Ricardo Agreste, é um livro muito interessante que fala com algumas questões, coloca algumas questões que a igreja brasileira tem vivido. É um livro não tão novo, mas que fala legal, e o Ricardo tem é, muita autoridade para falar sobre igreja. Quem não conhece, ele tem uma igreja presbiteriana também em Campinas, comunidade Chácara Primavera, em Campinas. Muito legal também o trabalho dele. Coloquei outro livro, né, que é o Evangelho Visível da Igreja, né, questão da Igreja, que é o Mark Dever. Mark Dever, uma autoridade máxima em relação à Igreja, ele que criou o Nove Marcas, que é uma ideia de igreja, que eu já coloquei ali, ó, Nove Marcas da Igreja Saudável, também, que é o Mark Dever. Fantástico, um autor fantástico para se entender a igreja, para compreender mais sobre a igreja. Então, na simplicidade, esse Nove Marcas da Igreja Saudável, ele coloca algumas marcas que uma igreja precisa ter. Então, por exemplo, eu lembro de um livrinho, aí são livretos, são pequenos livretos, que falam sobre a vida da igreja, como, por exemplo, evangelismo, missão, pregação, como que uma igreja saudável prega. Então, essas perspectivas que a gente vai encontrando no decorrer desses livros que eu coloquei para vocês aqui. Então, principalmente o Mark Dever é um cara que fala muito sobre igreja. Até coloquei outro ali dele ali, ó, A Comunidade Cativante. É muito bom também, pode pegar. Se vocês querem ler sobre igreja, aí estão os caras que falam sobre igreja, e é onde a nossa igreja bebe. Nossa igreja bebe dentro desses teóricos aqui.
Igreja Centrada, né, do Tim Keller, também pastor presbiteriano dos Estados Unidos, muito bom também, a gente gosta bastante dele, do Tim Keller, ele conversa muito bem com a nossa sociedade, então pode ir sem medo aí no Tim Keller. Outro que eu não falei aqui, que é, não, o Igreja Intencional, também falei, né, também do Mark Dever, então acho que o Mark Dever é um dos caras que mais fala sobre igreja, sobre questão da igreja saudável, e eu coloquei um brasileiro aí para a gente, fora o Ricardo Agreste, né? Coloquei um brasileiro para a gente aí, que é um livro que me ajudou bastante quando eu estava no seminário. E ele fala sobre alguns problemas da igreja hoje em dia. Então, o que estão fazendo com a igreja do Augusto Nicodemos. Então, essa é meio que a base para a gente, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre igreja, no contexto geral, igreja universal, que a gente chama, né? Não a igreja universal que a gente conhece, né? Do Edir Macedo, mas quando a gente fala sobre a igreja universal, a igreja católica, né? A igreja católica, o termo católico quer dizer universal. Então, quando eu também falo igreja universal, eu não estou falando da igreja católica, tá bom? Da igreja católica apostólica romana. Eu estou falando no termo em si, da questão da universalidade. É uma única igreja, então a igreja visível. A igreja visível é a que nós temos hoje, independentemente de placa, de religiões e tal. A igreja do Senhor Jesus. É uma única igreja, a igreja visível. E a igreja invisível, no termo que a gente conhece, é a igreja de todos os tempos. Então, a igreja que começou lá com Paulo, ele também ele faz parte dessa igreja invisível. Quando eu e você partirmos dessa para uma bem melhor, estar com Cristo, nós participaremos da igreja invisível. Então, a igreja invisível é a igreja que já passou, que já foi, mas que faz parte da igreja de Cristo. E a igreja visível é a igreja que nós temos hoje, a igreja de Jesus, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja metodista, as igrejas que confessam a Cristo como o único Salvador e que têm a Bíblia como única regra de fé e prática. Isso é muito importante da gente dizer, tá bom? Que a gente ainda vai discutir uma aula sobre seitas e heresias. Eu vou trazer para vocês algumas seitas e heresias, algumas religiões que passam como religião, mas a gente não encontra respaldo bíblico para conseguir trazer essa ideia de que é uma religião. Tem esse sentido entre religar o homem com Deus. Então, esse é o grande problema. Por isso, a gente precisa discutir igreja. Então, por isso é tão importante a gente discutir o que é igreja, né? E eu coloquei algumas perguntas que eu escuto muito durante a minha caminhada aí com adolescente, com jovem e com adulto também. Eu escuto muito essas perguntas. O que é uma igreja? O que seria uma igreja? Né? Essa segunda é o que eu mais encontro. É possível viver uma vida com Jesus sozinho? Então, será que é possível eu ser crente sozinho? Existe pessoa mais importante ou menos importante na igreja? Aquela ideia de, não, aquela pessoa era muito mais importante do que eu na igreja. O pastor é mais importante, o presbítero é mais importante do que eu. No diácono, uma mulher que ora, ela é mais importante do que eu. Não existe isso, né? Na minha caminhada com Jesus, é importante frequentar uma igreja. Então, beleza, Diego, eu entendi o que é igreja e tal, mas é importante eu frequentar? Será que é necessário frequentar mesmo e tal? Igreja tem a ver com problema? Porque eu encontro muitas pessoas aí para fora, né? É que pelo menos quando eu falo que eu sou pastor, as pessoas geralmente pensam em dinheiro, né? E logo em seguida pensam em problema. E infelizmente elas estão certas, porque o que tem passado nas mídias é que igreja é um banco que pede cada vez mais dos seus fiéis e que também ela é problema. Então, com os escândalos que nós encontramos por aí fora, né? E aí, outras perguntas, né? Qual igreja eu devo frequentar? Como que eu escolho uma igreja e tal? Então, hoje o nosso encontro, esse bate-papo nosso aqui, vai percorrer dentro dessas perguntas, né? Então, lembrem, Bíblia do lado, caderninho do lado, porque nosso norte sempre é a Bíblia, né? Então, eu começo com Tito, no capítulo 2, no versículo 14. Eu vou tentar colocar para vocês aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se eu vou conseguir.
Vocês estão vendo um software branco de Bíblia? Sim? Ainda não. Não? Então eu tenho que mudar aqui. Peraí. Nossa, é difícil, viu? É difícil mudar. Ah, agora foi para vocês, né? Agora apareceu. Agora apareceu, né? Gente, eu só coloquei esse software para vocês, que às vezes vocês querem conhecer um pouquinho mais também, e eu deixo gravado essas aulas, então às vezes alguém quer aprofundar mais ainda. Esse software, ele é um software de início grátis. Ele é gratuito, mas ele não tem tantas ferramentas. Esse daqui é um software que eu pago, né, que eu já paguei já. Ele chama Logos. Ele é muito bom, software Bible Logos, né? Ele é fantástico. Ele tem a Bíblia em várias versões e tal. Então, ele me auxilia demais em questão de estudo, de pregação, mas ele seria interessante para algumas pessoas que querem aprofundar um pouco mais em relação à teologia. E aí eu coloquei aqui para vocês o texto aqui, né? Tito 2, o versículo 14. A gente até pode começar do 13, né? Ou até um pouquinho antes aqui do versículo 11, né? O glorioso benefício da graça. Eu vou tirar aqui, porque aqui a versão já vem com o original, né? O Novo Testamento do grego e tal, qual é a função de cada palavra. Olha que interessante, né? Esse aqui é caris, né? Caris quer dizer graça, e aí que ele já também coloca já para a gente que já qual é a função. Se eu clico aqui já aparece qual é a palavra, o significado e tal. Ele é bem interessante por causa disso aí. Então eu vou colocar para a gente ler aqui. O glorioso benefício da graça salvadora. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a letra para vocês pegarem bem aqui. Então, ainda nessa questão da igreja, né? Daqui a pouco eu volto para os nossos slides. Portanto, né, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu coloquei esse texto de início, né, para mostrar, para apontar para a gente, né, que Deus ele escolheu o meio, a questão, né, o meio, a igreja, como um fim, como uma ferramenta poderosa do seu evangelho. Então, por isso que ele está colocando aqui, olha, Cristo morreu para quê? Para redimir e purificar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aonde você encontra isso? Então, eu fico doido com o povo falando, não, que Jesus não era de igreja. Lógico que isso aqui está totalmente errado, gente. Essa visão que muitas pessoas encontram, tendo essa ideia, não, de que Cristo era um Cristo que só caminhava. Sim, ele caminhava, mas ele caminhava para arrebanhar um povo exclusivamente seu. Quem ama a igreja quer estar na igreja. Quem é igreja quer estar na igreja. Quando eu falo igreja, tem duas questões que eu quero colocar aqui para vocês logo de início. Quando eu falo igreja, eu estou falando do templo do Espírito Santo. Estou falando de mim e de você. Eu estou falando da gente, estou falando de corpo, estou falando de gente que foi restaurada verdadeiramente. Gente que entendeu que foi chamada por Cristo Jesus. Isso é a igreja. Igreja. Templo do Espírito Santo. Meu coração, seu coração. Vivendo para ele. E quando eu falo sobre templo, aí é edifício. Aí é aquela igreja que está lá na Rua Berna, 174, no Jardim Augusta, que é pintadinha de verde, que é a igreja, sei lá, Batista, Maranata, lá na Tamoios, que é a igreja da cidade, que está ali na Dutra e tal. Isso é templo. Isso é templo. Deus não foi feito para templos humanos. Mas esse templo humano, ele resguarda e ele ampara e ele recebe aquilo que é a igreja.
Então, logo aqui no início, nós aprendemos que Cristo morre para quê? Para deixar um povo redimido e purificado. E esse povo redimido e purificado tem um nome: igreja. Igreja. Para quê? Para ser zeloso e de boas obras. Onde que você consegue dar boas obras? Onde você participa de boas obras? Onde você participa do culto? Onde você mostra o seu zelo, o seu cuidado, a sua caminhada com Deus? Na igreja. Na igreja. Sendo igreja. Então, eu gosto muito de dizer isso, gente. Quem é igreja, ama estar na igreja. Se eu não estou amando estar na igreja, é um peso para mim, eu vou de vez em quando, sabe, para mim, sabe, não faz sentido e tal. Então, talvez a dúvida e a pergunta que seja para você é: será que você é a igreja? Porque Deus redimiu um povo, ele purificou esse povo para ser exclusivamente dele. Então, as pessoas que estão no templo e se dizem como igreja, né, colocam para si essa identidade de igreja, elas precisam entender que são exclusivamente de Jesus. Então, a igreja é o povo que ama Jesus. Se eu amo Jesus, eu vou ao templo, eu participo do culto, eu participo da liturgia, eu participo ali dos momentos de pregação, de dízimos, de oferta, eu participo da vida da igreja. Então, eu vou no churrasco, eu vou em reunião de oração, eu vou em estudo bíblico, eu participo porque é mais de mim mesmo, eu faço parte disso, eu sou a igreja. Eu gosto muito disso, porque isso identifica um cristão. Você quer encontrar um cristão verdadeiro? Pergunta para ele se ele ama estar na igreja, se ele ama estar no templo. Por quê? Porque é isso. Davi, em vários textos de Salmos, a gente encontra isso. Nossa, como eu anseio pelo seu tabernáculo. Mais vale um dia no seu tabernáculo do que 1000. Tá no seu tabernáculo vale demais. Então ele anseia como a corça suspira pela água. Assim é o meu, sabe? Esse anseio. Por que eu anseio estar na presença de Deus? Porque ali, e aí a gente precisa identificar isso também, porque às vezes acontece um problema. Deus só está na igreja. Não, Deus está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele manda em todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas. Nós cremos nisso também. Acontece igreja fora de templo, a gente sabe disso. Só que o templo foi algo instituído, né, ali pela história da igreja, os discípulos já vêm, aí a gente pode fazer um paralelo aqui histórico um pouquinho para vocês. A igreja nada mais é do que a continuação da sinagoga do Novo Testamento. Porque Jesus, por várias vezes, sentou na sinagoga, que quer dizer reunião, e ele pega essa estrutura, os discípulos pegam essa estrutura e inicia a palavra igreja. O termo igreja vai começar ali em Atos mesmo, né? Que tem aquela ideia da iglesia, né? Da reunião, do povo, de estar junto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa ideia da igreja. Mas primeiro a gente precisa colocar esse ponto. Cristo morre por nós para que eu e você fôssemos redimidos do pecado, purificados desse pecado, para quê? Para boas novas. Por quê? Porque nós somos povo exclusivo dele. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Jesus. Então, isso é muito importante para a gente dizer nos novos membros aqui. Porque às vezes você vai caminhar, você está entendendo, Diego, está mais na moda ser da igreja. E isso acontece muito. Meu primo é da igreja, meu pai é da igreja, meu filho é da igreja, minha esposa é da igreja, todos os meus amigos são da igreja. Eu vou lá para a igreja. Tal artista virou da igreja, isso, aquilo e tal, então está sendo da igreja e tal. E tá meio que moda virar da igreja. Mas, gente, não entre na igreja por causa de moda. Entre na igreja entendendo esse texto. Você foi redimido, você foi restaurado, você foi purificado para ser exclusivamente dele. Aí as pessoas entram para a igreja, né, só para entrar, escrevem uma carta lá, entram e tal, são batizadas a torto e direito, mas não entenderam que são exclusivamente deles. E aí continuam vivendo por dinheiro, continuam vivendo por sexo, continuam vivendo por orgulho, continuam servindo aos seus próprios desejos. Gente, a gente está falando de exclusividade. Olha o termo que o texto usa, exclusividade de Cristo Jesus. Então isso quer dizer que toda a minha vida, todos os meus pensamentos, todas as áreas da minha vida passam
pela exclusividade de Cristo. E quando eu compreendo isso, eu sou igreja. Eu vivo igreja. E eu participo da igreja. Ah, Diego, quer dizer que lá na igreja, lá, todo mundo é santo, todo mundo é, vou usar outro termo, né? Não santo, mas todo mundo é crente? Eu creio que não. Porque eu imagino que deve ter uns lobos no meio lá, como o próprio Cristo falou, que tem joio no meio do trigo, tem problema, tem lobo no meio também, como várias cartas dos apóstolos que identificava problema no meio da comunidade, no meio da igreja. Então, por isso que eu, Carlos César, Alex, Mateus e os pastores das igrejas pregam o evangelho sempre. Por quê? Porque tem gente que não é convertido dentro da igreja. Tem gente que está no domingo, que está lá e que não reconheceu o seu próprio pecado, não se arrependeu verdadeiramente e que está vivendo uma vida torta. Então, por isso que nós pregamos todos os domingos. Por isso que nós ensinamos todos os domingos. O único caminho da salvação é Cristo Jesus. Então, a igreja é o lugar do povo escolhido. A igreja é o coração do povo que foi escolhido por ele, que foi escolhido por Deus, redimido por ele. Isso é importante para a gente dizer, para a gente entender como um povo exclusivo. Né? Aí, Romanos 12, 4, 8, né? O que é uma igreja segundo Paulo? Eu coloquei esse texto para a gente, Romanos 12. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Romanos 12, 4. Aí eu coloquei aqui, né, o devido uso de dons espirituais. A gente vai passar um pouquinho sobre essa questão dos dons. Mas aí eu coloquei aqui do 4 a 8. Vamos ver dessa parte. Do 4 a 8, que diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo. Um só corpo, essa parte é muito importante. Um só corpo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça, né, que nos foi dada. Então, vem de cima, né? Essa graça vem, faz com que nós tenhamos dons. Se profecia, então, nós colocamos profecia como pregação. Então, isso aqui é um dom também. Seja segundo a proporção de cada fé, né, da fé. Se ministério, e aí colocamos outro ministério, ministério de piedade, ministério de auxílio, ministério de cuidar das viúvas e dos órfãos, ministério de diaconia. Dediquemos-nos ao ministério. Ou aquele que ensina, outro ministério, outro dom, o dom do ensino, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, outro dom. Tem gente que tem dom de exortação, que sabe fazer bem, então faça com dedicação. O que contribui também é outro dom. Tem gente que tem dom para dar dinheiro, que auxilia demais, que não é preso ao dinheiro, que auxilia com liberalidade. Aquele que preside, então, mais um dom aqui na questão da organização, na questão, por exemplo, da administração da igreja, né, que são os presbíteros. E aí a igreja presbiteriana coloca como presbíteros docentes e presbíteros discentes, né? Docentes e regentes, desculpa. Os docentes são mais para ensino. Eu e o Carlos César somos presbíteros docentes, nós ensinamos. São os presbíteros, né? Aqueles que estão à frente da comunidade na área de ensino. E aí aqui nós colocamos os presbíteros que presidem, que auxiliam, que estão à frente como regentes. Então, a organização de, por exemplo, leis, parte mais administrativas e tal. Então, nós temos essa diferenciação. Quem exerce misericórdia, que exerça também com alegria, né? Então, aqui, para Paulo, né, o que é uma igreja segundo Paulo? Eu coloquei muito bem aqui para vocês esse texto, né? Para ele, nada mais é do que somos um corpo, membros. Isso quer dizer, e aí eu acho interessante, a gente vai citar aqui o exemplo do doutor Luiz, aqui, o Eduardo está aqui com a gente, né? Então, ele vai poder explicar até melhor para a gente, né? Ele vai poder dar esse respaldo aqui. Quando Paulo fala sobre membros, isso quer dizer que cada um tem a sua função. Então, lá na coluna, né, doutor? Você sabe muito bem disso. A C3, estou chutando, bem chutado mesmo aqui. A C3 não faz
a mesma questão da C5, não sei se tem isso. Posso estar viajando demais, mas acho que é isso, né, Eduardo? Tá na escuta aí? Opa, pastor, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, dá um Ô, respaldo médico beleza. pra gente aqui em relação a É, isso. isso mesmo, né? E o corpo, ele só funciona também se os membros, né, desintegrados, né, de forma que cada um tem sua função, né, individualmente, mas integrado também para que a gente tenha nossas funções, nossas capacidades, né? Então isso é importante, sim. Legal. Perfeito, perfeito. E esse exemplo que o Eduardo traz para a gente é o exemplo claro que Paulo está colocando para a gente. Então, vocês nunca mais vão esquecer, igreja nada mais é do que um corpo. Como o Eduardo falou, os membros, eles só fazem sentido quando eles estão unificados e um dependendo do outro. Por exemplo, eu mexo a minha mão porque eu tenho certeza que meu coração está bombeando sangue, fazendo com que eu tenha essa possibilidade de mexer. Não é o coração que é a mão, mas o coração faz sentido, ele está totalmente vinculado a mexer a minha mão. O meu cérebro também faz toda a sinapse, e eu não sou muito bom nisso, mas eu sei que está tudo vinculado, como o Eduardo falou aqui para a gente. E Paulo usa a mesma questão na questão da igreja. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho o dom do ensino, do pastoreio, de estar à frente, mas eu não tenho o dom, talvez, de uma recepção como uma pessoa tem da igreja, como talvez uma pessoa tenha o dom de presidir, né, na questão da organização, da administração. Talvez eu não tenha tanto dom na questão de agir com misericórdia, como o texto diz aqui. Eu creio que o pastor precisa ter isso, né? A ação com misericórdia, né? Mas talvez a doação, né? Que nem ele fala aqui da doação deliberada, né? Liberada e tal. Então, cada um faz o seu sentido, cada um tem o seu momento. E essa é a beleza do corpo. Tudo funciona perfeitamente, eu mexo minha mão, então eu mexo o braço. E o que é muito importante, né? O próximo texto, né? Que é Colossenses 1:18, aí eu quero colocar para vocês. Por que eu quero colocar esse texto? Porque faz todo sentido naquilo que a gente falou aqui agora. Colossenses 1:18 vai dizer, então, beleza, Diego, entendi. A igreja é como um corpo, perfeito. Mas quem que manda? Quem é o cabeça? E aí a gente encontra esse texto, né? Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, esse texto aqui é a excelência da pessoa e da obra de Cristo, e ele é extremamente importante quando a gente fala de igreja, porque todos nós somos membros específicos, importantes, para que a igreja caminhe. Então, por exemplo, tem aquele que caminha mais no ensino, tem aquele que caminha mais na recepção, tem aquele que caminha mais no auxílio financeiro, tem aquele. Então, todos fazem parte de um único corpo, mas com funções diferentes. Então, por exemplo, a minha função é o ensino, é a pregação. Então, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Eu lembro de um professor que falava isso. Falou assim, tinha algumas discussões na igreja que envolvia, por exemplo, onde que ia colocar o bebedouro da igreja. Queridos, isso não, Carlos César, assim, a gente pode até dar um pitaco e tal, mas não é uma responsabilidade nossa, não é uma decisão que precise passar pela gente. Entenderam bem? Então, por quê? Porque aí talvez seja um ministério da diaconia, que é o serviço da igreja. Tem esse ministério da igreja, que é o serviço da igreja, né? Agora a gente vai eleger alguns nomes, né? Já estão começando a indicar nomes aqui para a diaconia, tem alguns irmãos que já fazem isso, que é o serviço, que é o acolhimento ao necessitado, que é aquele que vai lembrar de algumas senhoras, de algumas irmãs, de alguns irmãos, de algumas famílias que estão passando por dificuldade. Então vão levantar esses nomes, vão passar para a gente vai poder fazer uma visita, a gente vai poder levar a cesta básica. Então, cada um no seu ajuste, no seu corpo, participando disso. Mas quem manda, né? Quem manda, quem é o cabeça, quem governa essa igreja, aí nós encontramos nesse texto aqui bem claro, né? Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio. Por que isso, gente? Porque todas as coisas, né, apontam para o cabeça. Então, por que eu faço obra social na igreja?
para que a igreja seja bem falada, para que a igreja seja conhecida, para que a igreja ganhe membros. Não. Eu faço obra social porque Cristo mandou acolher os necessitados. Porque assim eu evidencio o nome de Jesus. Por que eu trabalho com jovens e adolescentes de sábado? Para que eles conheçam a Jesus, para que eles sejam discípulos de Jesus, para que eles possam viver a vida de Jesus neles, que eles sejam cada vez mais parecidos com Jesus. Por que eu prego na igreja, gente? Para glorificar o nome de Deus, para que as pessoas conheçam Jesus. Porque a gente está aqui nos novos membros. Por que vocês estão aqui um tempo ouvindo, tirando um tempo na semana para ouvir, para conhecer mais? Para que vocês conheçam Jesus. Porque conhecer Jesus é conhecer a vida eterna. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, esse é o princípio, esse é o fundamento da igreja. Se eu tiro Jesus da igreja, e aí, esse é um ponto muito importante para discutir, as igrejas têm tirado Jesus do céu. As pessoas não pregam mais sobre Jesus, as pessoas não falam mais sobre Jesus, as pessoas não vivem mais sobre Jesus. Jesus já não é mais falado, citado, pregado, vivido nas igrejas. E aí o que acontece? Outras coisas entram, como, por exemplo, e aí, na minha opinião, é o que mais entra, dinheiro. E aí, por isso que você conheceu várias igrejas que só fala disso. Eu não sei se vocês já perceberam, mas um dos pontos que a gente bate muito nisso é que a gente não fala sobre dinheiro. A gente não fala sobre dinheiro. Deus é o dono da prata e do ouro. É ele que levanta os recursos. O que vai acontecer é que a gente vai dar estudos sobre dinheiro, a gente vai falar sobre dízimo, sobre ofertas e tal, mas você não vai ver ninguém lá na frente pregando 30, 20 minutos só para apelar para que tire o seu dinheiro para que venha para a igreja. Não. A gente vai ter pregações que vão falar sobre parte financeira, numa boa, tranquilo, sem nenhum apelo, né? Vocês podem perceber muito isso. Mas a gente vai falar sobre dinheiro na questão bíblica, que é dízimos e ofertas. A gente até pode debater um dia aqui sobre isso também, e aí a gente coloca as questões aqui, que faz parte da igreja, né? A gente mantém a igreja com o quê? Com dízimos e ofertas. Dízimo é bíblico, oferta é bíblico, então parte financeira também se discute, dinheiro também se discute, mas não como está sendo discutido ultimamente com essas igrejas, que elas só falam disso. Eu lembro que um amigo meu, que está caminhando com a gente faz pouco tempo, ele falou assim, viu, céu, eu comecei a perceber como as igrejas falam sobre dinheiro. Você vai nas igrejas, as pessoas destinam 30, 20, 40 minutos só para falar sobre dinheiro. Então, assim, esse é o grande problema. A gente fala sobre dinheiro, mas a gente entende que não é o foco. O foco é mostrar Jesus. E, consequentemente, isso é consequência, gente. Quem ama Jesus, ama a igreja de Jesus. Então, quer se envolver, vai doar de coração feliz, de coração alegre, porque você faz parte dessa igreja. Então, falar de igreja é falar de Jesus, e, consequentemente, você vai ter um coração generoso em doação, em dízimo, em ofertas. E aí, a gente não pode falar só sobre dinheiro, mas a gente também tem que falar sobre o dízimo do nosso tempo, a oferta do nosso tempo. Quantos ministérios acontecem na igreja, queridos? Vou dar um exemplo aqui rápido. Aí eu vou dar um exemplo aqui de um grande amigo que eu tive e que começou também faz pouco tempo, nos novos membros, né? Começou, acho que foi na turma passada, que é o Clóvis. Gente, como esse homem chegou arrebentando, trabalhando, gostando do trabalho, entendeu que a área dele era o ministério de manutenção, ministério de diaconia. Ele entendeu, compreendeu e já está servindo. Nossa igreja precisa de gente em todas as áreas, crianças, adolescentes, jovens, e esse é o apelo para quem chega agora, os novos membros que estão chegando. Aonde? Aí talvez seja a pergunta que a gente vai fazer no final de todos os encontros. Onde você vai se encontrar? Onde você vai trabalhar? Porque crente que vai ficar lá só lá, é isso aí, participe da igreja e tal. Aí é difícil, porque igreja tem a ver com movimento, tem a ver com ação, com movimento, a gente agir e fazer parte dessa igreja. Por quê? Porque quem manda é o cabeça, como a gente encontrou nesse texto, tá bom? Então vamos caminhar, como sempre eu falo demais, e aí eu perco tempo aqui e não consigo passar todos os textos para vocês. Mas vamos correr então, vai, vamos lá. Atos 2, aí só para a gente ter uma ideia de como que inicia a igreja cristã, né? Atos 2, 42 a 47, é um texto muito famoso, vou colocar para vocês aqui, né? Como que os primeiros discípulos de Cristo viviam como igreja. Atos 2, 42 até o 47, vamos lá. Atos 2,
42. Até o 47. Aqui está o início da igreja, tá? Então, vocês querem anotar um texto aí que faz sentido em relação a início da igreja, né? Então, esse é um texto perfeito para vocês colocarem, para falar sobre a igreja, o início da igreja, né? Como viviam os convertidos, né? Olha que interessante como eles viviam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, tá certo? Então, na comunhão e no partir do pão. E nas orações. Então, o início da igreja, ela é muito parecida com a nossa, né? Porque a gente bebe dos discípulos, dos primeiros apóstolos ali, né? Então, eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, que era o quê? O fundamento de Jesus. Era Jesus Cristo morto, ressurreto e glorificado. Então, os discípulos já entendiam isso, já compreendiam isso. Lembrando que Atos, você já tem a morte de Jesus, já está tudo certo, já está tudo constituído. Então, a doutrina dos apóstolos é isso. A questão da ressurreição de Jesus. Jesus era Deus e ele veio para salvar. Então, essa é a doutrina dos apóstolos. Na comunhão, o que é comunhão? Churrasquinho, torresmada, reunião de oração, domingo de manhã e à noite, quarta-feira, a pizza que você chama uma família da igreja que você conhece, que você está tendo mais contato, você chama ela para comer na sua casa. Comunhão, faz parte ali. No partir do pão nada mais é do que a ceia, né? Que também não faz sentido na questão da comunhão. Então, a ceia, ela é um meio de graça dada por Deus para a gente. E nas orações, momento de oração, crescimento de oração antes do culto, tempo que você tira de oração ali no início do culto também, faz muito sentido. Então, essa daqui é mais ou menos a base da igreja, né? Então, quando você olha uma igreja, quando você busca uma igreja, e você tem que sempre passar por esse crivo aqui. É isso aqui, ó, doutrina dos apóstolos, que tem a ver com Jesus, com a doutrina de Jesus, aquilo que Jesus era, e foi e sempre será, a comunhão, a capacidade de ter comunhão, de bater papo, de estar junto, o partir do pão, que tem a ver com a ceia, o arrependimento verdadeiro de coração, e as orações, né? E aí continuava, em cada alma havia temor, havia essa obediência por amor, e muitos prodígios, né, milagres e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Acontece muito hoje também. Quantos milagres nós já vimos, pessoas que se converteram a Jesus, pessoas que conheceram a Jesus, a gente nunca imaginava, doenças também que a gente olha e fala, meu Deus do céu, Deus fez um milagre na minha vida. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, essa ideia da comunidade, era um repartir do pão. Isso acontece muito, e na pandemia a gente viu muito isso, eu encontrei muito isso na igreja. A gente criou uma área de auxílio emergencial na pandemia, deu super certo. Várias famílias da igreja passaram por perrengue, né? Passaram por dificuldade. E esse auxílio emergencial as pessoas destinavam e a igreja podia auxiliar famílias. Até hoje a gente auxilia famílias que ainda estão com dificuldade, com questão de emprego e tal. Então, é uma boa opção, é muito interessante para a gente entender. Vendiam as suas propriedades e bens, olha só, que potência dessa igreja, né? Bom, vendia propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não falando para vocês venderem tudo, né? Mas eu acho que mais o espírito, né? A ideia olha, eu tenho comida, como que pode alguém da minha igreja estar passando por dificuldade? Como que pode alguém na minha rua estar passando dificuldade e eu não auxiliar? Gente, igreja faz você colocar os olhos para fora. Isso que é muito belo da igreja. Você fica muito olhando para dentro, só você ganha, só você quer praticar, só você que quer fazer as coisas, é você que tem que ter os melhores cursos, a sua família, você só fica olhando para você. Mas não, a igreja faz você olhar para fora. Vila Guarani, que nós temos o auxílio lá com as crianças, a igreja nossa auxilia com 32 cestas mensais as famílias que passam por dificuldade. E eu quero ajudar com mais alguma cesta, quero auxiliar, nós amparamos várias ONGs lá em Taubaté também. Então, assim, você olhar para fora, faz sentido, igreja faz sentido nisso, né? E aí, diariamente, né, no 46, diariamente perseveravam, né, unânimes no templo, ó, a diferença, né, de tempo aqui,
Então, faz parte a gente participar do templo, de a gente estar junto, partir um pão de casa em casa. Então, não só no templo, mas de casa em casa acontecia isso, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa singeleza do coração tem muito a ver, vamos dar uma olhada na palavra aqui para a gente ver. Simplicidade, singeleza, olha que bonito, né? Tem a ver com simplicidade, singeleza, aquilo mais simples, né? Eles não tinham muita coisa, mas o que eles tinham, eles partilhavam, né? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Quando o texto coloca aqui simpatia de todo o povo, ele está dizendo assim, a igreja era tão bem vista que as pessoas amavam o povo da igreja. Aqui dá para a gente fazer uma crítica para a gente, né? Não tá assim mais, né? Tá diferente, né? A gente tá recebendo uma crítica meio ruim aí, a gente tá meio mal na fita aí em relação quando a gente fala sobre igreja, mas naquela época a igreja era muito bem vista. Por quê? Porque auxiliava os pobres, estava junto na comunidade, nas decisões, os discípulos amavam as pessoas, perdoavam pessoas. Gente, quem que não vai amar a gente assim? Então eles eram bem vistos, né? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É óbvio, era Deus era o dono daquela igreja, então ele ia acrescentando pessoas. Sabe aquela ideia de comunidade mesmo que você vê? Puxa, eu quero ser tão parecido com as pessoas daquela igreja, eu estou amando aquela igreja, eu quero participar mais, eu quero poder ajudar, auxiliar, onde que eu posso ajudar? É isso, Deus mandava gente, gente até mais, né? Isso é muito lindo da gente ver, né? Então, era assim que eles viviam, né? Nessa simplicidade. Aí eu coloquei outros dois textos aqui, mas a gente pode passar um pouquinho mais correndo, senão não vai dar tempo de a gente terminar. Como posso me tornar membro da Igreja de Cristo? Né? Acho que esse texto de Marcos ele é importante, pelo menos o de Marcos, que a gente vê, Marcos 1,14, Marcos 1,14, que aí ele vai falar aqui, né, sobre a questão da igreja, né? Como que eu faço parte dessa igreja? Né? E aí ele coloca que depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está próximo, né? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Como que eu faço parte? Arrependei-vos e crede no evangelho. No final desse curso, para quem vai ser batizado, para quem vai fazer a profissão de fé, uma das perguntas é essa: o que você quer ser igreja? E uma das respostas, e a resposta principal é essa: porque eu sou arrependido de coração. Eu vivia porcamente, na lama. Eu entendo meu pecado. Eu estou entendendo o quão podre eu era. Mas eu tô arrependido de tudo que eu faço. Eu quero viver como Jesus. Então, uma das marcas da igreja são pessoas arrependidas, verdadeiramente arrependidas. Então, eu me arrependo e creio no evangelho. O que é o evangelho? Boas novas. Sabiam que a palavra evangelho significa boas novas? Ó? Boas novas. Recompensa por boas novas, né? Boas novas do reino de Deus que acontecerão em breve. Então, a ideia de Cristo, né? E quem é a boa nova? Jesus. Então, a boa nova de que você tinha pecado, você era um pecador, você continua sendo um pecador, mas agora você é um arrependido. Você crê, você vê o que você precisa. Então, uma das marcas importantíssimas da igreja, gente, não tem como você fazer parte da igreja e no final falar assim: ah, não, eu não sou tão ruim assim. Eu tenho um pontinho de bondade. Então, se você se acha assim, então, infelizmente, melhor você, no final, não topar o batismo, não tomar essa decisão, porque você não entendeu ainda o que é ser igreja. Ser igreja é onde nós temos várias pessoas que se arrependeram dos seus pecados, que se arrependeram das suas vidas pecaminosas, que apontam corrupções, adultérios, inveja, mentira, que se arrependeram de ser assim e que querem caminhar com Jesus. É isso, no final, é isso que vocês vão responder. Eu gosto muito de uma frase, já falei isso em público, né? Lá no púlpito, que o evangelho nada mais é, né? A boas novas, né, de Jesus, nada mais é do que um mendigo que encontrou pão e leva para outro mendigo esse pão e sabe aonde encontrar alimento. Nós somos esses mendigos que encontramos o evangelho e que agora nós saímos. Por isso que a igreja tem a ver com missão. Ide por todo mundo, né? Entregar o evangelho a toda criatura. A igreja é essa agente que sai, que vai, que percorre e que vai pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. A igreja, ela não vai ser para sempre. Ela vai acabar.
Porque nos céus vai precisar ir de igreja, não precisa mais. Lá vai ser talvez a igreja completa, perfeita, né? Então vamos dizer que lá tem a igreja, mas a igreja foi escolhida para cá, para mostrar Jesus. Ela é o luzeiro no mundo. As pessoas precisam ver Jesus através da igreja, através das pessoas. Então, aonde tem igreja, era para estar melhor o bairro. Então, se o bairro tem uma igreja sadia do Evangelho de Jesus, é preciso modificar o bairro, é preciso modificar a gente, é preciso afetar pessoas, é preciso amar pessoas. Então, tem que estar melhor. E é esse que é o problema. Aí, eu vi esse tempo atrás o índice que os evangélicos estão crescendo absurdamente. Cresceram muito em referente aos católicos. Mas e aí, melhorou o Brasil? Tem alguma coisa errada. As pessoas estão falando que são igreja, mas não são. Não amam Jesus de todo o coração. E é isso que a gente precisa perguntar para a gente. Aí eu coloquei esse outro, né? Deixa eu ver se foi certinho para vocês. Ah, tá aqui. Deixa eu voltar. Eu coloquei esse relacione corretamente, mas isso aqui vocês podem tentem tirar uma fotinha aí, e é bem simples, eu coloquei até como se fosse uma tarefinha aí, né? Mas é como que a questão da igreja, né? Ela exerce dons, né? Aí tem o texto certo para vocês acharem. Ela tem a ver com adoração, a igreja tem esse sentido de adorar um Deus vivo. Então, o que é o culto? Adoração, mostrar que Deus é vivo, e que Deus está aqui, e que nós vivemos esse Deus aqui. Tem a ver com o evangelismo também, né? O evangelismo nada mais é do que pregar Jesus para outras pessoas. Então, a igreja faz sentido quando ela está junta no templo, ela está para adorar e para ensinar e para capacitar os seus a sair para fora, a sair, usando esse pleonasmo, né? Mas a sair mesmo para fora, sair e pregar o evangelho, evangelismo, falar para os seus pais, para os seus amigos que há uma boa nova, há uma salvação para o homem, para o pecado do homem. Suprimentos, a questão do ensino, né? Comunhão, glorificar a Deus. Eu coloquei esses textos do lado, que faz parte dos textos que apontam essa realidade da igreja. Mas eu vou passar rapidinho, senão não vai dar tempo. Então, essa aula vai aí até 11 horas da noite, vocês vão ficar doidos. Aí eu coloquei Efésios 5, né? Porque Deus une todos os seus discípulos em um só corpo. Aí vai falar na questão de Efésios 4, 15 ali, falando da união, como Deus colocou perfeitamente. Aí depois coloquei o texto de 1 Coríntios 12, 21 até 27, aí perguntando, né, existe algum membro do corpo que seja mais importante que o outro, ou que seja desnecessário? Porque aí ali fala, Paulo vai trabalhar a questão do corpo, cada função, e como a função ela é específica, e sem aquela função, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, como que uma igreja ela é constituída sem o dom, sem a função do ensino. Quem que vai ensinar? Tem que ter alguém para ensinar, gente, não é possível. Então, tem alguém que olhe para a Bíblia, interprete e coloque para o povo. Então, não faz sentido. Então, todas as funções. Como que eu faço a questão da diaconia? Preciso de diácono, gente, preciso de presbítero para conduzir, para tocar o povo. Como que a gente faz isso? Não tem como. Então, precisa de mulheres que auxiliam, que vão orar, que vão ser mulheres sábias, que vão estar junto com o ministério infantil, que vão estar ali na frente, ali cuidando, amparando. Então, percebam que não tem. Então, essa resposta aqui é bem fácil. Não tem gente mais importante que o outro. Tem responsabilidades diferentes. Então, a minha responsabilidade é com o ensino. Vocês precisam ter um bom ensino. A responsabilidade é minha. Agora, se o bebedouro vai ficar da direita, se vai ter churrasqueiro ou não e tal, aí é uma decisão mais de todo o povo ali que está junto, tal, dos diáconos e tal. Então, isso é importante dizer. Por quê? Porque tem muitas igrejas que colocam um membro melhor que o outro. Coisas que eu já ouvi muito, viu, gente? Ai, pastor, ora por mim que a sua oração é mais forte que a minha. De jeito maneira. Não existe, gente. Não tem oração mais forte nem mais poderosa, viu, gente? Ai, que aquela mulher é a mulher da oração. Tudo bem, ela pode ter uma vida de oração, como você também pode ter. Talvez até um baque para você. Esse negócio, não, de aquela mulher mais poderosa, aquele homem mais poderoso, o pastor é... Não, esquece esse negócio. Queime isso aí, não tem essa ideia, não. Você começar com essa visão, você vai começar a ter, eu já vi em outras igrejas, que é padrinho espiritual. Gente, que negócio que absurdo é esse? Que padrinho espiritual. Você tem acesso ao Cristo Jesus, você tem acesso, através do Espírito Santo, você no teu quarto,
ajoelhado, você tem acesso direto com Deus. Você não tem mais nenhum outro intermediário. Quando a gente vai falar sobre seitas e heresias, um dos pontos de seita e heresia é a questão dos intermediários. Então, você vê várias seitas e heresias que precisam ter um intermediário. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O catolicismo, você precisa ter um intermediário. O que é o Papa? O Papa é o vicário, que é o meio do caminho. Então, ele é o portador de Deus na Terra. Então, por intermédio dele, eu tenho possibilidade de ter, né, comunicações da parte da igreja. Na nossa opinião, vendo biblicamente, na opinião protestante, isso é errado, tá errado, gente. Há um único caminho, Jesus Cristo, e por intermédio do Espírito Santo nós temos acesso a isso. Nós temos acesso ao trono da graça, diz Hebreus 4, né? Confiadamente nós entramos no trono da graça. Por quê? Porque Cristo fez isso pra gente. A partir do momento que Cristo morre, o véu rasga, não há mais o limite, não tem mais esse abismo. E aí não sou eu que diminuo esse abismo, não. Quem encurta o abismo do pecado é Cristo. Então, quando a gente vai falar sobre seitas e heresias, a gente passa muito por isso. A questão de que você identifica uma seita quando tem um vicário, quando tem um intermediário, quando tem um pré-deus, um anti-deus, um pequeno Deus. E aí você percebe, identifica isso. Aí você percebe, opa, isso aqui é seita, isso aqui é heresia. Está errado, a Bíblia não fala sobre isso. Então, tem várias igrejas que apontam vários bispos. Né? Eu vi vários, por exemplo, tem algumas igrejas que tem apóstolo. Apóstolo não tem mais, gente. Apóstolo acabou na época de Cristo. A apostolicidade tem a ver com aqueles que viram Jesus. Então, esses caras não viram, gente. Como que um apóstolo se autodenomina apóstolo? Que absurdo, gente. Bispo, semideus, sei lá. As coisas lá que a gente encontra nas igrejas. Isso é uma identificação de que ela não é uma igreja sadia. Uma igreja sadia entende que todos são iguais, todos fazem parte de um único corpo, e a importância do corpo, quem é? A cabeça. Então, nós fazemos parte desse corpo. Em toda a Bíblia, né, há registrado apenas uma oração de Jesus por nós, o que Jesus pede, né? Ele pede para que Deus nos abençoe, que esteja conosco, né? É um texto de João 17. Deixa eu ver se dá para a gente ler ele aqui rapidinho, antes da 9 horas. Eu sou pontual com vocês aqui. Vamos lá. João 17, 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer. Está falando da gente, olha só que interessante. Que ele está apontando ali. Não rogo só pelos discípulos, esses aqui, mas eu rogo também aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Então, a unidade, ele ora para que sejam um, a unidade. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a finalização da igreja, né? Olha a importância da igreja, para que o mundo entenda, então, para que o mundo veja que há um Deus Todo-Poderoso. O nome dele é Cristo Jesus. Aí, gente, aqui, esse texto aqui também, a gente explica a questão da trindade. Isso é um texto que a gente usa, né? E como és tu, então é Jesus falando, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Então aqui nós temos o mistério da trindade. Não é só esse texto, tá bom, gente? Que é uma discussão bem difícil também, mas é uma questão mais teológica e aí a gente pode discutir mais para frente, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai não é o Filho, mas o Filho é derivado do Deus Pai e tal. Então, tem um exemplo mais interessante para a gente mostrar, que eu sempre coloco, que é a questão dos rádios antigamente. Tinha um rádio, aquele rádio antigo de casa de vó, eu acho que eu já até falei para vocês aqui, que aquele rádio antigo de casa de vó que tocava disco, tocava fita e era rádio. 3 em 1. Era um único rádio, mas tinham 3 funções. Então, com Deus é mais ou menos assim. Eu coloco um exemplo bem banal para a gente conseguir chegar um pouquinho próximo, mas é um mistério, gente, é um mistério. Não dá para explicar profundamente o mistério da Trindade. O que a gente sabe é que Deus Pai orquestrou toda a vida. Nós encontramos que Deus Filho, ele vem e faz esse projeto de Deus Pai. Então, ele vem e concretiza o projeto de Deus Pai, restaurando a humanidade. E Deus Espírito Santo, né? Ele aplica isso em nós, tá bom?
Então, vamos lá rapidinho, deixa eu correr aqui, deixa eu correr. Os membros, né? Então, já falei da Bíblia e tal. E aí, falta de amor, interesse pela vida dos irmãos da igreja revela o quê? Falta de santidade, né? E os desigrejados, pode? Esse texto de Hebreus, gente, 10, 25, está falando que não pode, gente. Há uma corrente chamada os desigrejados. Ah, Diego, sou crente, mas vou viver em mim. Gente, não é isso. Igreja se faz na igreja se faz com o outro, igreja se faz com o outro falando para você que está passando dificuldade, precisa de ajuda. Igreja se faz desse jeito, na comunidade. Então, não deixem de congregar, o texto vai dizer isso. Não deixem de congregar, vocês precisam participar. Aí o texto que eu falei para vocês, né? Para a gente ir encerrando aqui. Igreja não é salvação, mas o salvo quer estar na igreja, como templo, né? Veja esse termo igreja como templo aqui, né? Igreja não é salvação, né? Templo não é salvação, mas o salvo quer estar no templo, porque faz parte. E aí, horinha da foto, tira um print, coloca uma fotinha aí para vocês, tá bom? Deixa eu ver se está pegando, tá pegando aí para vocês. Leitura diária, um pouquinho falando sobre igreja. Eu acho que é interessante para vocês perceberem um pouquinho mais aí. Coloquei alguns textos aí, podem tirar uma fotinha, vou deixar um pouquinho para vocês aí, para vocês lerem durante essa semana. Já estou descendo já. Para vocês verem durante essa semana essa questão, tá bom? E é isso daí. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Espero que vocês estejam tudo certinho. E vamos tirar a fotinha, né? Se vocês puderem abrir aí a fotinha de vocês, a câmera de vocês, tem que tirar a nossa fotinha de sempre, como sempre. E não esqueça, se vocês tiverem de dúvida, tamo junto, tá bom? Podem mandar a mensagem para mim, certo? Vamos lá, 1, 2, 3, o sorrisinho. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Qualquer dúvida, só mandar mensagem aí que a gente está à disposição. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boa semana. Valeu, gente.